Olá, meus queridos alunos. Vamos falar um pouquinho hoje de ciência e senso comum, tá? Primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Saudade aí de vocês, tá? Bom, nós vamos trabalhar com uma habilidade, né? Elaborar hipóteses, selecionar evidências, compor argumentos relativos ao processo políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológico, com base na sistematização de dados, informações de diversas naturezas. O objeto de conhecimento é a civilização científica, tecnológica e diferentes contextos, na ética, na liberdade, na cultura, na religião, ok? Ciência e senso comum, né? Uma revisão aí de uma aula que vocês tiveram já. Opinião científica difere do senso comum. Então vamos lá. A opinião científica difere do senso comum pelo motivo de envolver pesquisas e investigações desenvolvidas por métodos e orientadas por teorias, as quais são submetidas por uma comunidade, né? As provas quanto às lógicas e às coerências internas, né? Já o senso comum baseia-se em tradições, hábitos e preconceitos. Então, nós vamos estar tratando hoje aqui, então, nada mais de dois contrapontos, né, da filosofia: a ciência e o senso comum, né? O senso comum é aquele do nosso dia a dia, que é comum de todos, sabe? A nossa avó sabe, o nosso vizinho sabe, todo mundo tem uma teoria sobre aquilo, porque é comum de todos, né? É como a história do chá de boldo, né? Que inicialmente surgiu do senso comum para resolver problemas de estômagos, que depois a ciência descobriu a eficácia daquilo, entendeu? Então, o senso comum é esse daí, tá? Onde a nossa sociedade, toda a sociedade inteira, ela terá o conhecimento, ou por já ter ouvido falar com seu pai, seu avô, seu vizinho, seus tios, ou por alguém na sociedade. Que a ciência é uma coisa bem mais elaborada, né? Ela tem métodos, né? Teoria, ela é orientada, ela é experimentada, reexperimentada, reorganizada para poder então fazer parte deste mundo em que nós vivemos aqui, ok? Então vamos falar então da definição, né, da ciência. Uma definição que é a teoria científica. Então, trata de um sistema que articula de forma coerente e lógica uma série de preposições, enunciados e conceitos com a finalidade de explicar um conjunto de fenômenos em uma determinada área do conhecimento. Então, vamos fazer uma interpretação desse texto que nós acabamos de ler. Trata de um sistema articulado. Não, nós sabemos que as articulações, ela possui, o nosso corpo é cheio de articulação. Ela é capaz de trabalhar, de realizar os movimentos, ou seja, do corpo humano, ou seja, de um conjunto de coisas. Por isso que ela é articulada. Não é uma coisa que está parada, inerte, sem movimento. Então, ela necessita de ser uma coisa projetadas e os seus movimentos serão minimamente planejados, calculados, de forma coerente e lógica. Tem que ter uma certa coerência, tem que estar dentro de uma lógica. Eu não posso falar ou que a Terra é redonda, mas que ela é quadrada. Né? Ela tem que manter essa coerência. Ela é redonda porque gira em torno do Sol e
E aí vamos chegando nessas teorias pelo estudo, né? Uma ciência de preposições. O que são preposições? Sempre preposições na língua portuguesa é aquela que tem a função de ligar uma palavra a outra, uma oração ou uma outra a outra, né? É aquela que vai preceder, né? E que vai dar sentido para encaixar dentro da outra frase ali da frente, né? Então nós temos diversas preposições do enunciado de conceito, com a finalidade de explicar o conjunto de fenômenos em uma determinada área do conhecimento. Então, a função da teoria científica é entrar numa determinada área do conhecimento através de formas e lógicas coerentes, né, pelo princípio de preposições, que irá fazer a ligação de um termo com o outro, explicar então um conjunto de fenômenos de uma determinada área do conhecimento, ok? Então vamos pegar uma área do conhecimento aí para a gente explicar. Quando nós falamos de senso crítico e senso comum, nós estamos relacionando aí dentro da área de conhecimento, então, estamos realizando, né, essas preposições, e essas preposições nos trarão algum benefício, ainda que futuro trarão algum benefício. Bom, ciência e senso comum, né? Na tradição histórica do pensamento europeu, da antiguidade à contemporaneidade, surgiram diferentes concepções de ciência, algumas das quais podem ser caracterizadas como racionalista. Vamos lembrar de Platão, a teoria de Platão, que o homem é um ser racional e, por ser um ser racional, ele age pela razão. E essa teoria ela é explicada por conta dos comportamentos humanos, né? Platão explica essa teoria por conta do comportamento humano. O homem não age simplesmente por impulso, né? Algumas comparações que nós podemos fazer é o seguinte: o homem ele projeta algumas ações da sua vida. Vamos dar um exemplo? A pessoa começa a trabalhar e ela começa a projetar. Eu vou juntar o meu salário, vou comprar um carro, vou comprar uma moto. Como ela vai fazer isso daí? Se dá tudo pela razão. Ela vai raciocinando e raciocinando ela vai projetando seus atos, né? Tem a teoria também empirista, né? Que é aquela que vai sendo usada pela experiência, né? Pela experimentação, né? O homem vai fazendo até acertar. E a construtivista, né? Do século XX aí, que é uma teoria que o homem vai construindo e realizando as suas atitudes, né? Então, o conhecimento se baseia no pressuposto da representação intelectual universal. Além disso, é matemático, porque a realidade é essencialmente matemática, né? Racionalista, hipotético e dedutivo. A interpretação dos dados da realidade se baseia na observação. Agora nós vamos falar do empírico, né? A interpretação dos dados se baseia na realidade e na observação e em experimentos. Mas a ciência não apenas interpreta, ela produz conceito. Então, aqui na empirista,
nós vamos interpretar os dados da realidade, basear-se na observação e nos experimentos. Na racionalista, né, o conhecimento se baseia no pressuposto da apresentação intelectual universal. Além disso, é matemático, porque realiza a realidade é essencialmente matemática. Ela sempre terá um resultado perfeito ali. A construtivista, né, admite as concepções descritas anteriormente e adiciona um terceiro termo, a saber, o conhecimento aproximativo e corrigível. Não pretende apresentar a realidade em si mesma. Então, o que ela faz? Ela vai pegar os dois outros pressupostos, vai aproximar, vai adicionar o conhecimento aproximado e corrigível. Por quê? Aqui o filósofo disse que dentro da teoria pode haver correções, né, para poder chegar no senso comum, aliás, que essas correções visam a melhoria do objeto ali construído, ou da teoria científica ali construída. Então, essa é a teoria construtivista. A síntese das concepções de filósofos da era moderna para as ciências. Francis Bacon. Esse cara disse: saber é poder. Então, o filósofo retrata que quanto mais conhecimento o homem tem, quanto mais conhecimento o homem produz, mais poder ele tem sobre as coisas. René Descartes. A ciência nos torna senhores da natureza, né? Então, quanto mais eu conheço a ciência, mais eu consigo trabalhar na natureza, tanto positiva quanto negativamente, né? Porque nós temos visto por aí a utilização de métodos científicos de formas negativas. Pergunta: você acredita que a ciência ou alguma outra forma de conhecimento possui o caráter da neutralidade, isto é, a capacidade de conhecer a verdade de forma imparcial, incondicional ou desinteressada? Então, deixo essa pergunta para vocês irem refletindo e depois faça aquela anotação no caderno do termo. Filosofia da ciência. Então, a filosofia da ciência ela tem a seguinte concepção. Ela desmente a ideia de que a história do conhecimento é linear, em sintonia do progresso e evolução. Então, ela não anda numa linha ali reta, né? Ela vai sofrer aí os seus acidentes, né? Como nós dissemos ali na construtivista atrás, que eu posso corrigir alguns erros, esses erros serão os acidentes que irão surgir aí, então, na filosofia da ciência, né? Erros possíveis de correções e que essas correções possam trazer melhorias futuras. A história das mudanças científicas sugerem as ocorrências de diversas rupturas etimológicas, isto é, de descontinuidade na base do conhecimento. Então, a base do conhecimento ela pode ser modificada, né? Ela pode ser rompida, né? Aquilo que nós temos hoje pode haver um rompimento para melhor ou para pior. Thomas Kuhn, 1922, 1996, né? Nas evoluções
nas revoluções científicas, ocorrem profundas mudanças na forma como cientistas enxergam a realidade, de modo que passamos a viver como se fosse em um mundo completamente diferente, né? Então, na ótica científica, para Thomas, o cientista enxerga o mundo, o universo, ou até mesmo a materialidade, ou até mesmo aquela sociedade de uma forma diferente, né? Não de forma global, de forma geral, ou de forma no senso comum, né? Ele vai aplicar ali, então, a sua metodologia de estudo para enxergar aquele objeto do conhecimento de uma forma diferente ali. Uma boa sugestão aí de leitura, Mirella Schuí, Thomas Kuhn, né? A importância da tecnologia, Drauzio Varela também são boas ferramentas ali. Então, refletindo sobre a minha aprendizagem, compreendi o conceito apresentado pelo professor, compreendi a maioria dos conceitos, mas fiquei na dúvida em algum. Compreendi um pouco dos conceitos da aula, dificultando o meu entendimento. Então, você, meu aluno de primeiro ano aí, de filosofia, vai parar para fazer essa, então, reflexão. No próximo formulário nosso, vou deixar um campo abaixo para você dizer onde nós podemos melhorar, o que nós podemos trazer de maiores conhecimentos para você. Nós ficamos por aqui, uma aula rápida, porém de grande valia para nossa engrenagem de conhecimento filosófico. Então, lembre-se de uma coisa: o ser humano é um ser que ele pode trabalhar pela razão, pela indução, utilizando de métodos empíricos, para poder realizar a construção do mundo, do universo, ou até mesmo a construção da sua pequena sociedade chamada família. Até a próxima aula, se Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus. E já sabem, apertou aí, me chame no WhatsApp. Bye!